Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco hoje sobre o pecado, as suas definições, as suas consequências, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pecado, amado, em nome de Jesus Cristo, é simplesmente uma desobediência ao estatuto, às leis espirituais em Deus. Na verdade, uma pessoa, ela só vai saber que está realmente em pecado quando vem as consequências da parte do próprio Deus pelos seus erros. Não seguindo ali os padrões da perfeição humana, ou seja, uma pessoa que ela não é espiritualmente ativa, ela não reconhece os erros ou os pecados segundo o mundo. Na verdade, ela segue a sua vida, vem as consequências, ela não percebe essas consequências e toca a sua vida de uma forma ali, deixa a vida me levar, vida leva eu. É como Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Na verdade, por causa do pecado ali de Eva e da concordância de Adão em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aonde Deus ordenou não comer do fruto do bem e do mal, nem da árvore ali do fruto da vida, aonde houve a desobediência, comeu ali do fruto do bem e do mal, que é o fruto do conhecimento, e ali o homem, ele peca contra Deus, conhecedor do bem e do mal agora. Na verdade, o homem era conhecedor só de coisas boas, mas quando peca no Éden, também agora é conhecedor do mal. Então todos ficaram, amados, separados de Deus por causa da geração dos primeiros patriarcas, por causa de Adão e Eva. E Jesus, ele reconstituiu o homem, ou reconcilia o homem à presença de Deus por causa do sacrifício da cruz. Agora há um intercessor e um mediador. O povo erra, mas há quem os justifique e advoga por eles diante de Deus. Então, nós fomos condenados por causa do pecado de Adão e Eva, a nossa geração, por isso que existe uma maldição hereditária dos pais nos filhos, lançada dos pais para os filhos, mas Deus não tem o prazer de amaldiçoar os filhos por causa dos pais. Por isso que existem as palavras de quebra de maldição, a desligadura, que desligar na terra está desligado no reino, conforme Mateus capítulo 18, versos 18, 19 e 20. Então, nós temos que entender as normas, primeiramente, da palavra de Deus, para definir o que é pecado. E aí nós vamos lá para Romanos, capítulo de número 14, verso de número 14, que fala que... verso número 22, 23, que fala que, na verdade, tudo que não provém da fé é pecado. E Hebreus 1, 11, 1 fala que tudo que não provém de fé é pecado. E Hebreus 11, 1 fala, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que a fé é uma certeza de algo que se espera, a convicção de um fato não se vê. Então, pecado é a razão porque existe a maldade no mundo. Ou seja, quem não está em Cristo, quem não tem o poder de discernir entre bem e mal, ficam em pecado segundo o mundo e lá no final vão sofrer as consequências porque não tomaram posição em Cristo. Então quem vive no pecado, vive na escravidão, segundo ali as ordens ou o domínio de Satanás. Quem vive no pecado, vive numa escravidão mental, por isso que lá em Romanos 12 fala renovar os vossos pensamentos. Oferecer a Deus um culto racional. Então, quem está em Cristo começa a raciocinar nestas coisas para não andar nos erros deste mundo.
E aí nós temos que entender que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Pastor, e o que me convém? O que me convém é o que Deus é comigo. Se Deus for por mim, quem será contra? Agindo Deus, quem impedirá? Então a vontade soberana de Deus elimina a lei do pecado. Na verdade, a vontade do diabo é que você não tenha o conhecimento. Por isso que lá em Oséias 4,6 fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Deus, o Todo-Poderoso, ele reconhece o vaso, ele vai moldando o vaso, ele vai quebrando o vaso e vai fazendo um novo vaso nos filhos da desobediência. Vai alertando, vai avisando sobre o evangelho e ele vai pedindo para o homem ser íntegro, reto, temente a ele, se desviar do mal. Mas errando este tipo de homem, ele vai diante de Deus, porque há um intercessor que o justifica e há um intercessor que advoga diante de Deus, Jesus Cristo este, ressurreto, vive e reina na presença de Deus e responde pela humanidade, porque ele pagou o preço pela humanidade ali conforme Hebreus 1. Mas Deus, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, envia Jesus para libertar o homem do pecado. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu a si mesmo, conforme ali Isaías capítulo 1 ao capítulo número 7 do livro de Isaías, ele oferece a si mesmo, envia a mim em pagamento ali pelos pecados da humanidade. Agora, quem aceita Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, fica livre da acusação do pecado, do poder do pecado, e fica unido novamente em Deus, porque Jesus ele é o único intercessor entre Deus e os homens. A Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o advogado fiel, ele é a pedra angular da igreja. Pois o salário do pecado, amado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Entenda, em Cristo Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que se fala, aquele que confessar Jesus Cristo, crendo no Evangelho e for batizado, será salvo, conforme Marcos, capítulo número 16. Então, nosso Senhor Jesus, conforme Romanos, capítulo número 6, verso 23, fala que ele aniquilou o salário do pecado e a morte que vinha por causa do pecado. Mas o dom gratuito agora, da parte de Deus, é a vinda eterna de Cristo, nos dando a vida eterna para estar diante de Deus. Lá em Romanos 3, 23 fala: pois todos pecaram e estão carecidos da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos. Pecamos no falar, pecamos no olhar, pecamos nas nossas atitudes, mas nós temos que procurar não errar. Mas se errar, há quem justifica. Em Romanos 3, 23 fala: todos pecaram. Não existe esse, amado, que não erra. E estão destruídos da glória de Deus. E aí, o próprio Deus nos reconcilia nele por causa do sacrifício da cruz. Então, somos como os impuros, né? Somos impuros, todos nós. Todas as nossas gerações são geradas debaixo da impureza. Mas, na verdade, quando nós aceitamos Jesus, nós trazemos para nós a justiça de Deus. E aí Deus, por causa daquele espelho que é Cristo, olha para a humanidade e tem a clemência. Porque Jesus é o primeiro, é o primogênito, é o primeiro filho de Deus assentado no reino de glória. Então todos os nossos atos de justiça são como um trapo. Às vezes eu quero ser justo nisso, acabo sendo injusto nisso. E é como um trapo imundo diante de Deus. Nós vamos murchar como as ervas, como as folhas, como as flores. E como o vento, amado, as nossas iniquidades serão ali levadas diante de Deus, conforme Isaías 5, do versículo 4 ao versículo número 6. Então Deus ele fala: contra ti, só contra ti, eu tenho isso ou aquilo.
Mas nós temos que falar para Deus: contra ti também, Senhor. Só contra ti pequei. E fiz o que era mal e reprovável diante dos teus olhos. De modo que justa é a tua sentença, justa é a tua repreensão. Esses dias mesmos, há uns 10 dias atrás, ou 8 dias atrás, Deus me repreendeu em uma coisa que eu achava que eu estava certo. É aquela questão, né? É o pecado inconsciente, é aquilo que a pessoa pensa que está certo e o próprio Deus vem e repreende e conserta tudo. Então Deus ele tem razão, amado, em nos condenar, mas ele é rico em misericórdia em nos perdoar por causa do sacrifício da cruz. Eu sei que sou pecador, desde o ventre da minha mãe, desde que eu nasci. Sim, desde que me conheço por gente. Desde que saí da madre da minha mãe. Sei que eu fui gerado em pecado. Mas eu vou tomando posições, me corrigindo dia a dia e procurando não errar diante de Deus. O duro das pessoas é que elas não procuram subjugar a si mesmo. Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 4, ele fala assim, eu, porém, irmãos, não posso ser julgado por vós e nem por algum juízo humano algum. Mas eu aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus, o qual trará à existência as coisas que não existem, e das trevas para a sua maravilhosa luz, os intentos do coração. O que ele quis dizer com isso? Que só quem julga é Deus. A Bíblia fala, não julgueis nada antes do tempo. Somos humanos, somos filhos de Deus e erramos. Agora, nós temos que procurar não errar, porque há pecados que são para a morte. Então Deus ele fala que sabe, amado, os nossos desejos, a nossa intimidade. Ele fala que esquadrinha o coração de um homem, de uma mulher. E no coração, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus vai nos ensinar a sabedoria, o discernimento, o entendimento, o conhecimento, renovar a nossa mente, para que nós venhamos estar em Cristo Jesus e sendo justificados pelo próprio Deus no sacrifício da cruz e no reconhecimento do batismo. Então nós vamos clamar a Deus assim, purifica-me, Senhor. Purifica como o isopor. Me purifica, Senhor. E eu ficarei puro. Lava-me. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e me torne mais branco do que a neve. Faze-me ouvir de novo a tua repreensão, para que eu receba com júbilo e com alegria a tua voz ao meu coração. Amado, nossos ossos parece que são esmagados pelo próprio Deus. Ninguém toca no ungido de Deus, ninguém toca no Filho do Senhor. Mas o próprio Deus corrige, molda, transforma, levanta. Deus não pode esconder de nós o seu rosto. Porque agora, amado, o pecado foi aniquilado na cruz. Mas vem as consequências. E aí vem um mistério lá em Romanos, capítulo 3, verso número 6 em diante, que fala assim, bem-aventurado cujo Deus perdoa o pecado. Então Deus te perdoa no teu pecado. Porque ele fez isso com o salmista Davi. O salmista Davi pecou, foi perseguido ali por Absalão, depois volta ao reino e verdadeiramente reina novamente. Porque Deus perdoou os seus pecados, as suas iniquidades. Aí vem, bem-aventurado cujo Deus encobre o pecado. Às vezes uma pessoa está em pecado, mas a Bíblia fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E naquele período, o próprio Deus encobre este pecado, para que não haja escândalo em meio aos irmãos. E chega um tempo que Cristo cumpre a palavra. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é o pastor que liberta ninguém do pecado. O pastor ele vai pregando com discernimento, com entendimento, com conhecimento. E Cristo vai fazendo a obra, a cura interior dentro daquela pessoa. Chega um tempo que ela é liberta, ela entende que ela está em pecado, e ela entende que errou,
e ela começa a se corrigir a si mesma. Por isso que a Bíblia fala: subjugai o homem a si mesmo e não outras pessoas. Então Deus, ele vai apagar todas as nossas iniquidades, conforme ali o Salmo 5, Salmo 51, no versículo 4 ao versículo de número 9. Lá em Tiago, se eu não me engano, 4,17, fala: portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Qual é o bem que nós temos que fazer hoje? Alertar o povo sobre o conhecimento de Deus, de Oséias 4,6, aonde o povo perece por falta de conhecimento. O que eu tento fazer na minha pregação do Evangelho? Passar o conhecimento, passar o discernimento, passar o entendimento, para que esse povo seja chamado de grande sobre a terra. João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então, nós vamos agora falar de lei. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, a Bíblia todinha, ela foi gerada ali, principalmente no Velho Testamento, para matar. Mas a Bíblia fala, no mesmo 2 Coríntios 3, 6, que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, quem anda em Espírito, anda em Cristo. Quem é batizado, agora já não é alma e corpo, porque a alma dá vida, o corpo sustenta. Mas quando é batizado, recebe o Espírito Santo. Então agora é alma, corpo e espírito. Porque lá em Mateus 4 fala assim, olha, este é meu filho amado em quem me compraz. Quando Jesus foi batizado, veio o Espírito Santo e desceu sobre ele. Assim são todos aqueles que é batizado em Cristo, recebe de Deus o Espírito de Deus. Então o pecado é uma transgressão à lei. A lei, a escrita. Mas a letra mata e o Espírito vivifica. Então quem anda em Espírito já não é julgado segundo a lei, mas sim segundo o Espírito. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quem vive na masturbação é escravo da masturbação. Quem vive na traição é escravo da traição. Quem vive na bebedeira é escravo da bebedeira. Quem vive nas drogas é escravo das drogas. Quem vive blasfemando é escravo da blasfêmia. Quem vive xingando é escravo dos xingamentos. Quem vive brigando é escravo das brigas. E tudo isso é pecado diante de Deus e tem muitos outros. Bebedice, glutonarias. E essas coisas quem liberta é Cristo. Porque a Bíblia fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Claro que Deus também fala, esforça-te, filho meu, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Você tem que se esforçar para conhecer a Cristo, conhecer os seus caminhos e seguir. Aquele que pratica, amado, o pecado é do diabo. Não que ele seja do diabo, ou o diabo o pai dele, ou ele está no diabo, não é isso. É porque o mundo jaz do maligno. Então quem pratica o pecado está no mundo. E se está no mundo, quem domina essa pessoa é o diabo. Então quem pratica o pecado é do diabo. É como se fosse propriedade dele. Está lá em João 3,8. Porque o diabo, amado, ele vem do pecado. Ele pecou contra Deus. A Bíblia fala claramente que se achegando os filhos de Deus diante do próprio Deus, ali em, se eu não me engano, Jó 6, veio no meio deles Satanás. E Deus fala, tem visto o meu servo Jó? Tenho, aquele que tu não deixa eu tocar. Entenda, Satanás ele quer tocar na humanidade, ele quer tocar. Então quem vive no pecado é do diabo. É propriedade dele, é como se fosse uma legalidade que ele tem para tocar no povo de Deus. Então ele é pecador desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou em nosso meio, que é Jesus Cristo de Nazaré, em Mateus capítulo 1. Então, amado, sabemos que a lei é espiritual, ela é boa, porque ela nos orienta. Mas a letra mata e o espírito vivifica. Então, eu tenho que ser conhecedor da lei, mas viver em espírito. Eu, contudo, amado, não sou do diabo, porque eu procuro fazer as coisas de Deus.
Mas, no meio do caminho, eu posso errar. E aí eu vou diante de Deus e falo, pai, eu errei nisso. Estava inconsciente nessa situação. E aí o próprio o próprio Senhor Jesus me justifica diante de Deus. E ali eu sigo. Mas eu sigo de uma maneira espiritual e não de uma maneira carnal. O diabo foi vencido na cruz. Ele não tem mais o poder de se achegar às pessoas. Agora há um intercessor e um advogado. E o Espírito Santo nos consola, conforme Atos dos Apóstolos. Eu fui vencido, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo pecado durante muitos anos da minha vida. Até os 24 anos, se eu não me engano. Hoje eu tenho 48 anos de idade. Sirvo a Deus aí 24, 25 anos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos que entender coisas espirituais, discernir coisas espirituais com coisas espirituais e coisas carnais com coisas carnais. Porque a carne contende contra o espírito contende contra a carne. Mas um se opõe ao outro para que não alcance o fim desejado. Pastor, e qual é o fim desejado? É andar segundo a fé. Porque fé é certeza de algo que se espera, convicção de fatos que não se vê. Então nós temos que entender o que nós vamos fazer e os nossos passos. No nosso culto consciente, nós temos que já fazer as coisas de forma consciente para tentar sair do peso e do jugo da lei e ser tratado em espírito diante de Deus. Porque a letra mata e o espírito vivifica. E vou repetir, 2 Coríntios 3:6. Pois o que faço, amado, às vezes não é o que eu quero fazer. E o que eu quero fazer, às vezes, não é o que faço. É uma contenda entre o homem carnal e o homem espiritual. Mas a minha consciência tem que estar em Deus e pedindo a Deus clemência todo santo dia. Temos que ser obreiros da casa do Senhor, odiar os desejos da carne, ter temperância na carne, porque nem todos os desejos a gente vai abolir, porque as coisas da carne também são boas, mas nós temos que ser dominados em espírito. Então o que eu faço para Deus, com temor. Eu procuro não entrar debaixo do jugo da lei, mas ser julgado em espírito pelo próprio Deus. E muitos caem na desgraça porque não conhecem os caminhos espirituais. E aí se arrebentam, porque fazem coisas, julgam fora de hora, não são honestos no falar, e aí só se arrebentam. Dá uma olhada lá em Romanos 7, versículo do 1 ao 17, para você entender esses mistérios. Então, se, amado, afirmarmos que não pecamos, ou andamos sem pecado, ou estamos fora do pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados diante de Deus, no joelho, pedir a Deus clemência, Ele é fiel, amado, e justo para nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros, e nos purificar de toda a injustiça do mundo. Conforme João, capítulo número 1, verso 3 ao verso 9. Então, quem esconde os seus pecados na hora da oração, não prospera, não vai prosperar. É mentiroso, e quem mente é filho do diabo. Mas quem confessa e deixa e abandona, encontra a misericórdia de Deus. Aleluia! Que Deus entre com misericórdia na tua vida, que Deus seja uma bênção na tua vida, que Ele te abençoe e te guarde, que você reconheça os seus erros, que você ore diante de Deus, que você se levante em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Meus amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos. Muitas pessoas não sabem definir as coisas espirituais com as coisas carnais. Dá uma sondada em todas as pregações, vivendo como reis e rainhas. Dá uma sondada nas pregações, e aí você vai na playlist do canal. Lá tem as playlists separadas. Abre o canal e clica em playlist, e você vai entender como se desviar da astúcia do mal, como reconhecer os príncipes dos demônios, como reconhecer e como eles operam. Você vai entender sobre casamento, como
andar num bom casamento. Tem que discernir, amado, para andar fora da lei e não ser acusado nos erros. Aleluia! Porque todos erramos e carecidos somos da glória de Deus. Graça e paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus. Compartilhe.